E essa descoberta por si já geraria outro ponto de polêmica, né? O que é essa convicção a que você se refere e essa descoberta? Deixa eu ouvir um pouco o Fábio, Marcos. Por que você resolveu escrever a carta que você escreveu aberta à Universidade Mackenzie, em que se mostra chocado ali com a iniciativa da universidade em desenvolver esse instituto focado em discutir o design inteligente, Fábio? Então, eu me senti estimulado a escrever essa carta... Primeiro por ser um ex-aluno da universidade, né, e trabalhar com genética e evolução na minha linha de pesquisa hoje em dia. Então, antes de mais nada, eu não tenho qualquer problema em pensar que a ciência e a religião podem coexistir na sociedade, existe espaço para as duas coisas. Só que alguns espaços, talvez a religião não possa entrar. Então, na minha opinião, não acho que um departamento de biologia ou uma aula de ciência deveria envolver Deus ou envolver religião. Então, eu acabei escrevendo essa carta, até porque eu acho que esse debate ainda ele é muito incipiente no país. E isso envolve também até questões de alfabetização científica e elevar a barra em termos de o quanto a população conhece de ciência, o quanto ela é capaz de gerar sua própria opinião em relação a teorias como, por exemplo, o design inteligente, né? Uhum. E eu, particularmente, acho a evolução um assunto fascinante. Então, eu acho que existe espaço para a gente levar isso para a sociedade, essas discussões envolvendo evolução. Desculpa. Então, eu até pensei em uma narrativa pensando num paulistano que acordou hoje e aí levantou, fez uma vitamina de maçã, banana e mamão. Se olhou no espelho, se achou meio gordinho, pensou, preciso perder uns quilos, foi pro trabalho, voltou, e daí solteirão, foi lá pra balada no final da tarde, levou uns 3 foras, e aí no final do dia teve uma dor abdominal e foi pro PS. Então, a gente pode pensar tudo isso do ponto de vista da evolução. Então, olhando, por exemplo, a sua vitamina, você tem ali 3 frutas que vieram de lugares diferentes do planeta, que evoluíram em lugares distintos. A maçã, ela veio do Mediterrâneo, o mamão é aqui das Américas, a banana da Ásia. Se a gente olhar as frutas da forma como a gente compra hoje em dia no mercado, elas têm um aspecto bem diferente do que a gente encontra na natureza hoje em dia. Porque a gente manipulou processos evolutivos, principalmente a seleção artificial e os cruzamentos planejados, para que a gente tenha essas frutas com a qualidade que a gente espera. Então, é uma variação que já existia na natureza, a gente só manipulou a nosso favor. E domesticou essas plantas. Vai lá, que eu tô acompanhando, Fábio. Vai lá. Tô acompanhando aí, velho. E aí, perfeito. E daí, em termos dos 5 quilinhos que ele ganhou, a gente evoluiu numa época de escassez de alimento, né? E então as pressões seletivas atuais, elas são bem diferentes. Então, hoje, sobra alimento, nosso corpo é super econômico e a gente tem acesso muito fácil a alimentos hipercalóricos. Então, por isso que existe essa epidemia de obesidade pelo planeta. Então, a evolução também explica isso. Em relação aos foras na balada, existe uma teoria muito... Se você quiser, essa parte eu explico. Então, isso é muito bacana. Existe uma teoria muito bonita que se chama teoria da seleção sexual. E ela explica que as fêmeas, elas investem muito mais nos gametas, na reprodução, do que os machos, né? Então, os óvulos, eles são muito mais custosos de se produzir do que os espermatozoides. A fêmea que leva a gravidez tem a questão da amamentação, enfim. Então, o número de descendentes que uma mulher pode ter ao longo da vida é muito mais limitado do que o homem. Então, por isso, o investimento da mulher é muito maior e ela é muito mais seletiva do que o homem. Então, o homem evoluiu tomando fora. Então, tomar fora faz parte da natureza masculina. Então, meninos, aceitem, isso é evolução e biologia. Quem manda são as meninas. Desculpa, eu vou passar para os meus amigos aqui, mas eu fiquei intrigado com qual seria a versão dessa tua história contada pelo Marcos Eberle. Olha, eu posso falar sobre a seleção sexual, por exemplo? Olha, a gente acha que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade, né? O Hélio escreveu um artigo na Folha sobre isso. E que a seleção sexual tá provada. Olha, a Darwin usou, por exemplo, os pavões para falar sobre a evolução, a seleção sexual. E o que acontece? Ele disse que assim, as pavoas escolhiam os pavões que tinham a cauda mais bonita e mais elegante, e por isso que o pavão foi desenvolvendo aquela cauda espetacular, né? Que ele tem. Bom, o que a gente descobriu hoje? Descobriu que nem corante é a cauda que dá a cor para a cauda do pavão. Aquilo é um jogo de ótica fantástico. Aquilo é uma ilusão de ótica, não tem cor. É um jogo com a difração de luz
com o ajuste das penugens do pavão em regiões específicas definidas por equações matemáticas extremamente complexas. O que aponta de uma forma muito clara pro design. Não tem cor. Se você olhar o pavão por trás, não vê cor nenhuma. Fizeram uma pesquisa, publicaram o artigo com 460 pavoas. E o artigo científico mostra o quê? Que as pavoas não dão a mínima pra cauda do pavão. E as mulheres sabem muito bem disso. O que que as pavoas... Qual é, o Edgar? Podemos concluir que o pavão nunca tomou fora na balada. Sim. O que é que as pavoas preferem no pavão? O artigo conclui. É a acoustic signaling. Acoustic signaling, em bom português, é boa cantada. Então todo mundo que vai para as baladas, Fábio, sabe muito bem disso. O que é que a pavoa usa para selecionar o seu pavão? É a boa cantada, e não é a seleção sexual. Cai por terra, então, a possibilidade de que uma cauda de pavão tenha sido produto de um processo acéfalo não guiado, uma seleção sexual. E as evidências são todas de que uma mente inteligente orquestrou aquela cauda por puro exibicionismo. Caramba, não tem outra explicação. Tira uma pena e olha que cor ela tem. Nenhuma. Ela tem se você incidir luz. Por quê? Porque é um efeito de difração de luz. Cada região específica naquele olho do pavão tem um espaçamento específico das penugens. É orquestrado por uma mente extremamente inteligente que conhecia física. Em que medida isso ajuda a provar as tuas teses? A gente nunca prova tese em ciência, a gente faz a melhor inferência. A gente não tem provas definitivas. A gente tem que... O que a teoria do design inteligente fala? A gente não pode excluir a priori a causa inteligente como a ciência naturalista tem feito. A gente tem que pôr as duas causas sobre a mesa. A gente vê a pena do pavão e tem uma possibilidade. Seleção sexual, como o Fábio acaba de propor aqui. A outra possibilidade, uma mente inteligente fez aquela cauda. O que é esse jogo de luzes, esse conhecimento de física, essas equações matemáticas, numa cauda que é pura decoração, nos indicam? A melhor inferência é que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Isso é religião? Não, é ciência. Mente inteligente é Deus? Olha, aí o que é que a gente tem que fazer, Augusto? Acertei seu nome, né, Augusto? O que é que a gente tem que fazer? Como bons cientistas, à procura da verdade, a gente fala assim, olha, descobri que foi uma mente inteligente. Agora, vocês, com a sua filosofia e com a sua teologia, especulem sobre quem seria essa mente. Então, nós no Design Inteligente temos pessoas que acham que foram os ETs. Tem gente que acha que é uma inteligência que permeia o universo. Tem gente que acha que é o grande arquiteto do universo. Né, essa coisa do ET... E tem gente que, como eu, acha que é o Deus bíblico. Eu sou gente e eu tenho plena liberdade de concluir isso com a filosofia e teologia. Agora, o que eu não posso fazer como cientista é tentar... eliminar a causa inteligente só porque vão achar que é religião. Só porque vão achar que isso daí não é naturalismo, que não é só forças, matéria e energia, que o iluminismo um dia nos forçou a concluir.